Em um relacionamento onde já houve agressão, trocas de abusos verbais, de ciúme extremo e todo tipo de abuso, de agressividade um com o outro, é possível salvar essa relação ou já está desgastada além do ponto do retorno? É o que nós vamos descobrir hoje aqui, Cristiane, com o casal que nós temos com a gente hoje. Mas muitas pessoas estão vivendo esta situação em casa e acham que não tem mais jeito. Você não tem mais jeito quando você não sabe resolver isso, né? Quando você fica só brigando, você fica só agredindo, realmente não tem mais jeito. Mas se você aprender a resolver os seus problemas com o seu marido, com a sua esposa, com o seu noivo, com o seu namorado, aí você tem solução, há uma solução, há uma forma de resolver e até de restaurar esse casamento. O pensamento tem que ser, se eu entrei nisso, tem como sair. Se eu causei, se eu provoquei esse problema, há como resolver esse problema. Mas se você não sabe como, então você precisa buscar ajuda. E foi o que a Beatriz e o Fábio fizeram há 6 meses, eu entendo. Beatriz e Fábio, bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigada. Há 6 meses vocês chegaram às nossas palestras e foi logo após uma agressão que aconteceu mútua entre vocês. O que foi essa grande briga aí? Sim, foi referente aos ciúmes sobre rede social, né? Eu era uma pessoa muito ciumenta com ele, então tudo que ele fazia eu queria estar controlando, né? E ele é uma pessoa mais tranquilo, ele tinha as amizades dele com outras pessoas e referente a isso eu ficava muito ciumada, né? E houve essa briga entre a gente por causa disso. Até o ponto de eu e ele, a gente se agredir, né? Tanto fisicamente quanto verbalmente. E tudo isso com o nosso filho de 1 ano em casa, né? Eu discutindo com ele, eu brigando com ele e ele tinha um problema muito grande para mim, que era o motivo do ápice da briga, que era que ele dava as costas para mim. Eu falando com ele, né, eu passando para ele o que estava acontecendo, ele simplesmente virava e me deixava falando sozinha. Então eu fui atrás, nesse dia eu fui atrás dele, ele tentando sair, eu fechei a porta de casa, eu falei, você não vai sair, você vai me escutar. E ele tentou sair pela janela, eu também não deixei, puxei ele, rasguei a camiseta que ele tava e ele me empurrou, eu caí da cama e nessa discussão acalorada e eu apontava o dedo, ele também apontando o dedo, né, para mim, e ele falou uma palavra e eu dei um tapa no rosto dele, né? E eu peguei e falei para ele, eu falei assim, conforme por conta dessa briga, eu falei, eu não quero mais continuar casada com você, vai embora. E ele desceu, saiu para deixar os ânimos se acalmarem e eu, no ápice do nervosismo, peguei todas as coisas dele de dentro de casa e coloquei para fora. Falei, aquele não entra mais, ele não vai mais entrar. E eu fui, fechei o portão, tirei todas as coisas dele de dentro de casa, coloquei no quintal. E saí. Peguei a minha filha de 4 anos, o nosso filho, e saí. Fui para casa dos meus pais e tranquei tudo. Tranquei porta. Quanto tempo vocês estavam juntos já nessa altura? Nessa altura nós tínhamos 3 anos juntos. 3 anos? 3 anos morando juntos. E foi a primeira vez que houve uma agressão assim, não, Fábio? Na verdade, essa agressão passou a ser física justamente porque quando a gente começava a discutir, brigar, eu não gosto de ficar brigando, sabe? Eu quero sair. Então, eu queria sair, respirar um pouquinho, porque quando a gente explode, homem, né, principalmente, ele fala coisa demais, passa da cabeça para a boca sem pensar. E tanto agredia ela verbalmente, que era muito mais grave. E aí eu queria sair para algum lugar, respirar e voltar a falar com ela. E ela não deixava. Então, quer dizer, ela entrava na minha frente, falava, você não vai sair, não me dá as costas. E eu querendo abafar o caso, onde que ela começava a me puxar, a arranhar, a rasgar minha roupa. E foi o que eu falei, sai, me dá licença. E eu empurrava ela. Começou devagar, né? Que esse negócio de empurra. Mas chegou uma hora que ela me deu um tapa na cara, eu não aguentei, empurrei ela. Até falei para ela, não pode ficar assim, não tá certo isso. Então eu queria sair para respirar e ela não deixava. Foi onde que começou essa briga. Anteriormente, aí essa vez que ela falou,
foi justamente depois numa outra, que foi mais grave ainda, né? Que a primeira foi chata, essa foi pior ainda. E o que você tinha feito exatamente na rede social que a provocou? Conversa com qualquer um, conversa com amigo, com amiga, então conversar com homem e conversar com mulher, só que ela só via a conversa com mulher. Então ela via uma conversa tipo, às vezes eu falava, nossa, você está bonita, que é uma coisa errada, né? Eu entendo isso, depois que eu comecei a aprender, eu falei, não devia ter falado isso. Só que entre 1000 palavras que eu falava, esse linda, bonita, parecia uma coisa destrutiva, né? Que ela pegava aquilo ali e começava a jogar tudo na cara. Porque já havia um problema lá atrás, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vocês dois já vieram de casamentos ou relacionamentos anteriores, não é isso? Antes de conhecerem, você, Fábio, teve uma filha de um relacionamento anterior e você também teve uma filha de um outro relacionamento. Mas você sempre foi insegura, você sempre teve ciúme do Fábio. Por quê? Hoje você entende o porquê? Qual era a raiz desse ciúme que você tinha tanto dele? Era o tal do amor próprio. Eu não tinha esse amor próprio comigo. Então, eu podia estar perfeitamente bem arrumada, sabe? Mas se eu chegasse num lugar e tivesse alguém que chamasse mais atenção na minha vista e eu percebesse que ele estava chamando a atenção dele também, pronto. Já era o motivo da insegurança vir à tona. Então, eu não tinha aquela questão do amor próprio, de você se amar, de você se respeitar, de você se amar primeiro para poder amar ele, né? Eu não tinha isso. Então, a minha insegurança, ela partia disso. E eu tive outros relacionamentos também, onde era aquela coisa de não ser muito sério, né? Então, a maioria dos meus relacionamentos eu não era levada a sério. Então, isso plantou aquela sementinha dentro de mim da insegurança e conforme foi passando os anos foi só aflorando. Quais os tipos de pensamentos que essa sementinha deu à luz, deu fruto na sua cabeça? Quando você se comparava ou quando você estava em algum lugar ou você pensava assim, poxa, eu fui usada ou descartada tantas vezes, as frases que você ouvia eram quais na sua mente? Era: a primeira mulher bonita, ele vai me trocar por ela. Uma mulher mais interessante que ele vê, que ele conhecer, ele vai me trocar por ela. Porque eu não sou tão interessante. Eu não sou uma pessoa que eu tenho muitas coisas a oferecer para ele. Então, esse pensamento era o que mais martelava na minha cabeça. Apareceu uma mulher mais interessante, ele vai me trocar por ela. Era esse o pensamento que mais martelava na minha cabeça. E você tinha ideia disso, Fábio? Que ela lutava com esses pensamentos dentro dela? Eu sabia que ela era insegura, né? Mas não tanto, né? A tal ponto de achar que eu ia trocar ela. Porque eu não escolhia a mulher não pela físico, né? Pela beleza, mas sim pelo caráter. E eu já percebi, desde a primeira vez que eu vi ela, que ela tinha um caráter, sabe? Bom, era de família, né? Não teve filho em qualquer esquina. Ela teve um filho porque relacionou, teve, que nem eu tive também. Não foi planejado, mas teve. Então, eu gostei dela, eu comecei a ficar com ela, ao contrário de... Porque assim, eu não era de ficar, negócio de ficar, que nem os caras falam. Ah, eu vou fica e tal. Não, eu sempre namorei. Então, eu sempre tive um relacionamento sério. Então, essa insegurança minha eu não tinha. Ela teve, porque ela sempre foi de ficar, não fica... E eu não sabia disso, né? Eu achava que ela estava com, vamos dizer, uma frescura, né? Pô, como é que você está com essa manha? E como anteriormente a anterior não era assim, também era segura, é a primeira vez que eu encarei isso, então foi bem difícil, viu? Então você lidava com isso como uma chatice da parte dela, uma frescura? Uma frescura, uma manha. Eu achava que era uma manha como se fosse uma criança querendo atenção. Então eu falava, não fica com manha não, porque às vezes isso é o contrário. Te dá um negócio chato, né? Fica chato, eu não quero ficar perto dela por causa disso. Agora, interessante, Beatriz, porque você estava falando, antes de começarmos aqui o programa, que você era uma mulher autoritária, uma mulher que cresceu com aquele pensamento, não, nenhum homem vai mandar em mim, eu sou independente, eu que vou mandar nas coisas, né? Quer dizer, é interessante esse contraste, né? E a gente vê muito isso. A mulher muito independente, muito, assim, mandona, né? Controladora, não, aqui a vida tem que ser do jeito que eu quero e, ao mesmo tempo, insegura.
insegura, achando que qualquer pessoa pode pegar o lugar dela. É interessante esse contraste. Você conseguia ver, você achava que você era uma pessoa forte? Olha, eu sempre achei que eu fui forte, por causa dos problemas que eu já tinha enfrentado. Como eu fui mãe solteira, eu tive que criar minha filha sozinha, né? Então, por causa disso, eu achava que eu era a mulher forte, né? Que nada me abalava, que eu podia vir qualquer problema que eu ia remar contra a maré. Porque com esse pensamento que eu sou uma mulher forte, mas ao mesmo tempo insegura lá atrás, e eu não quero pensar nisso, né? Você então queria, quando vocês tinham uma briga, você queria ali, não, eu vou resolver isso aqui, você não vai embora de jeito nenhum, vai ficar aqui, vai resolver isso aqui. Não, quer dizer, forte, na mas força, forte com os braços, né? Eu não sabia na disso, força do braço, né? Você criava uma situação pior ainda. Exatamente. Porque a pessoa pensa que essa força de você, não, tem que ser aqui agora, ninguém manda em mim, eu que mando aqui, eu quero resolver o problema agora. Essa força não é bem uma força, né, Renato? Acaba ficando mal, feio o papel, né? Na verdade, até uma insegurança também, porque se você é forte, você sabe também a hora de falar. Você sabe a hora, então, peraí, eu vou me controlar, porque nesse momento aqui não é bom falar. E você não baixa o nível, né? Porque você acaba baixando o nível para chamar a atenção dele. Ele dava as costas para você, que era errado. Ele não sabia lidar também com a situação. E você, então, tentava aumentar a sua voz, o seu ataque, para ver se ele reagia. Então, exatamente ao contrário. E fazia o contrário, Dá vontade mais de se afastar. Tinha uma reação completamente ao contrário do que eu queria. Quer dizer, então outro problema que vocês tinham era essa questão, essa herança, digamos assim. Você estava dizendo que você herdou da sua mãe, você viu a sua mãe ser essa mulher, essa esposa mandona, e que você também trouxe isso para o seu casamento, foi isso? Sim, isso. A minha mãe, ela sempre passou para mim um símbolo de mulher muito forte, né? Então, assim, na casa dos meus pais até hoje, né, quem controla tudo é a minha mãe. Então, eu sempre via ela nesse poder lá em casa. Então, eu passava para mim, eu quero ter o mesmo poder dentro da minha casa igual a minha mãe tinha. Eu quero controlar tudo. No entanto, se eu ou o meu irmão, nós quiséssemos fazer qualquer coisa, não era por meu pai, que geralmente, né, a mãe fala, pede para o seu pai. Era com ela. Meu pai falava, vai lá e pede para sua mãe. E eu ia lá e, mãe, posso fazer tal coisa? E ela que dava permissão. Era sim ou não. Se ela falasse não, não tinha, né, caso contrário. Era não e pronto, e acabou. Então, eu cresci com esse símbolo, né, de mulher muito forte, de mulher que domina a casa, né? Porque o meu pai, ele meio que se adaptou ao jeito dela, né? Já que eu não consigo mudar, eu vou me adaptar. Então, eu trouxe isso para o nosso relacionamento. Só que o Fábio não era o seu pai. Era totalmente ao contrário. A minha mãe, ela respeita muito meu pai, aceita. Não que o pai dela não seja desrespeitado, mas ela aceitava o que meu pai falava, né? Então, eu vi a mesma coisa, eu quis fazer a mesma coisa também, né? Porque é o certo, né? O homem fala a última palavra. Tanto é com os filhos, né? Que é tanto agora com os filhos mesmo, ela fala, ó, vai falar com seu pai. Ao contrário do que ela fazia com a mãe dela. Qualquer coisa, vou falar pro seu pai. Aí os filhos já um pouquinho mais de respeito, falam, não, tá bom, parei. Então ela já agora faz ao contrário, né? Então você também se sentia desrespeitado. Muito. Além do ciúme dela, que já era um problema sério entre vocês, você sentia que ela batia de frente com você, que ela não te respeitava, queria mandar, era isso? Isso, e no papel de homem isso é humilhante. É uma mulher que ele fala mais que um homem. E que nem eu já aprendi muito que a mulher ela tem que ser um pouco abaixo do homem, não pode ser acima dele. Porque você desrespeita o homem. Querendo ou não, você desrespeita ele. Aquele ego do homem mesmo, ele acaba sendo desrespeitado. E ela não respeitava isso. Na verdade, não é abaixo, né? Na verdade, ela tem que se respeitar o homem como o homem tem que respeitá-la. Os dois têm que respeitar um ou outro e os papéis diferentes um do outro, né? Mas... como, por exemplo, assim... Não, deixa que eu fale. Né? Não, peraí, Renato. Eu que vou falar aqui. Pelo amor... Não é isso, né? Você acha, às vezes... Porque eu imagino, Fábio, que há mulheres ouvindo você falar e você... Como
assim? A mulher tem que ser um pouquinho mais abaixo. Machista, né? Exatamente. E não é isso, não é isso. Existe uma beleza por trás da discrição, que muitas mulheres não sabem. Por exemplo, você estava falando aí que quem manda em casa é minha mãe e tal, sempre foi minha mãe. Na minha casa, a minha mãe também era assim, aqui dava assim, coordenava as coisas. Mas isso não era aparente para todo mundo. Aparentemente era o meu pai. Por quê? Porque a mulher, na descrição dela, ela consegue ainda mandar, né? Só que ela não manda dessa forma, como se todo mundo sabe que ela que manda. Respeitosamente, ela acaba tendo o que ela quer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para as pessoas não pensarem que quem manda em casa é meu pai e minha mãe, né? É assim, ó. Meu pai fala, ela fala assim, olha, eu gostaria muito que nós fizéssemos um jantar para fulano. O que você acha? Ah, legal. Pronto. Parece que ele é que teve a ideia, só que veio dela e ela que planejou tudo. Então, entendeu? Na descrição, ela conseguia fazer o que ela queria. Quer dizer, ela envolve o seu pai nas decisões. É só ela colocar ele, fazer parte da parceria. Tudo. Exatamente. Né? E o casamento que a gente ensina é o seguinte, não é o homem mandar na mulher, porque isso implica superioridade, e não é uma questão de superioridade, e nem a mulher mandar no homem, que é o medo de ser colocada para baixo. A mulher, sua mãe provavelmente desenvolveu isso porque lá de trás ela deve ter tido algum trauma, foi mordida de cobra, né? Só o fato da pessoa ter medo da outra mandar é uma insegurança. Exato. Então, num casamento saudável, ninguém manda em ninguém. Num casamento saudável, há uma parceria, há um entendimento dos papéis diferentes e uma apreciação, um respeito por esses papéis diferentes, né? Que eu imagino que é o que vocês fazem hoje, que vocês aprenderam a fazer hoje. Então, isso culminou com aquela briga toda que há 6 meses aconteceram e que foi aí que você soube das palestras, já sabia das palestras e decidiu que, bom, para a gente continuar agora, só se a gente receber ajuda. Foi isso, Beatriz? Sim. Nós já conhecíamos o caminho, né? Porque nós frequentamos há 1 ano e meio. Começamos a vir com a minha sogra e começou tudo a ficar bem, tudo legal, nos acomodamos, não vamos mais, tá ótimo. Vieram todos os problemas e quando nós reatamos, eu falei para ele, olha, nós conhecemos o caminho. Nós já frequentamos a terapia do amor, então eu só volto para o nosso relacionamento se nós dois formos lutar juntos. E voltamos para as palestras, né? E eu sempre frisando para ele, não vamos relaxar, nós vamos lutar por isso. Nós temos uma família a zelar, então nós vamos lutar também por eles, pelos nossos filhos. E foi quando a gente chegou na palestra. E logo de cara, na primeira palestra, a Cris, ela falou do se amar. Né? Para você amar o seu marido, você tem que se amar primeiro. Então, eu coloquei para mim, eu vou me reconstruir, eu preciso me reconstruir, né? Então, eu vou parar de focar nele, eu vou parar de focar no meu casamento, eu preciso estar constante, em ordem, estar por cima de tudo e eu vou focar em mim. Eu vou me reconstruir, eu vou buscar o que eu estou fazendo de errado para a gente poder fazer o nosso casamento dar certo. Nós vamos assistir agora a matéria sobre o trabalho da terapia do amor, que veio a salvar o casamento da Beatriz e do Fábio. Preste atenção. Todas as semanas, centenas de pessoas têm procurado as palestras da terapia do amor atrás de uma mudança. Sempre fui calmo, mas ela conseguia às vezes me tirar do sério, acontecer as coisas que não deveriam acontecer. Segurar, querer agredir, prender ela, machucar, só em questão de prender. Às vezes a pessoa se machuca, e isso acontecia frequentemente, ela provocava de uma maneira que saia do sério. Eu tava com o casamento marcado, tudo bonitinho, aí de repente eu estranhei que ela começou a ficar esquisita, até que eu descobri que ela estava me traindo. Aí nós terminamos
e ela pedia perdão, pedia para voltar, pedia tudo, né? Aí ela começou também a vir na terapia do amor. Eu tinha um complexo, porque normalmente eu gostava da pessoa, a pessoa não me correspondia e às vezes era ao contrário, a pessoa gostava de mim e eu não conseguia corresponder. Então eu vivia com essa frustração de que eu nunca seria feliz na minha vida amorosa. Tinha diversos problemas, tinha problema de crise de ciúmes, não sabia lidar com os relacionamentos, me entregava muito e com isso sempre resultava num final frustrante. E foi somente através das dicas de Renato e da Cristiane Cardoso que todas essas pessoas conseguiram transformar a vida amorosa. Cheguei aqui na terapia do amor, comecei a entender que os problemas que eu carregava nos relacionamentos anteriores eram problemas comigo mesmo, né? E comecei a aprender, comecei a me cuidar, comecei a me tratar e aquilo foi me dando confiança. A terapia do amor me ajudou primeiramente a me valorizar, a cuidar de mim, investir em mim. Quando eu estivesse bem comigo mesma e que eu estaria preparada para um relacionamento, foi que onde eu conheci o meu atual esposo. E hoje nós estamos casados já há 7 anos já. E eu comecei a correr atrás, né? Colocar em prática, né? O que o Renato e a Cris falam sempre, né? Me enxergar melhor, dar valor a mim e correr atrás do perdido, né? Que agora estava nas minhas mãos, né? Já que eu tinha feito tudo aquilo com ele, me arrependi e comecei a me valorizar, comecei a agradar ele. Se o teu cônjuge não está mais cometendo o que ele fez lá atrás, não está mais, já parou, já pediu perdão, já mudou o comportamento. Claro, o que ele fez te machucou muito, o que ela fez te machucou muito, mas não está mais fazendo. Então deixe de ser prisioneiro do passado. Resolva dentro de você, se ele voltar a fazer, eu vou ter de tomar uma decisão, vou ter de fazer alguma coisa, ou não vai dar mais, ou a gente não vai continuar, alguma consequência vai acontecer. Resolva isso dentro de você, se voltar a acontecer. Mas já que não está mais, então acabou. Não tem razão mais de você ficar voltando ao passado. Passem a construir a vida de vocês daqui para frente. Há 2 anos a gente terminou as palestras, aí começou a mudar, sair aquela mágoa de dentro, né? A gente começou a conseguir lutar contra isso. E eu comecei a conseguir ver ela de novo com bons olhos. A gente reativou o casamento, contrato casamento, terminamos a casa e vencemos. A gente casou, temos nosso filho hoje, o Eduardo, e tá tudo bem, graças a Deus. A gente mudou bastante pelo fato de brigar por coisas fúteis. Isso faz com que a gente não desista um do outro. Mesmo com as dificuldades do dia a dia, sempre a gente falha, mas aí a gente lembra dos ensinamentos que a Cristiane e o Renato passam pra gente, e daí a gente lembra, né? E daí acaba não fazendo aquilo. Eu li o livro Casamento Blindado, li A Mulher Vê, e eu sempre tive vontade de assistir as palestras, né? Que eu já aprendi muita coisa com o livro, com os 2 livros, aprendi muita coisa, assisto o programa, e eu sempre tive vontade de vir pessoalmente, porque eu sei que a palestra deve ser mais completa. Aprender e colocar em prática cada lição tem motivado homens e mulheres a se tornarem pessoas melhores e capazes de fazer o companheiro feliz. Você vem aqui na terapia do amor e você muda por um tempo. Parece que aquele problema fica ali na superfície. Você mudou alguns hábitos, você tem se esforçado muito para não errar, mas você tem que se esforçar toda vez. E quando você é uma nova pessoa, quando você é transformado, você não precisa mais se esforçar por uma coisa que não existe mais. Ajuda muito no relacionamento. Nós brigávamos bastante, né? Muitos ciúmes, né? Quem mais, Cristina? A maioria das brigas era muito ciúmes, né? Era o pior de tudo ali. Mas com a terapia do amor conseguimos melhorar tudo isso e ficou bom. As brigas a gente consegue relembrar o que aprendemos aqui com o Renato e a Cristiane e a gente vai levando a nossa vida. Agora noivamos na virada do ano. Então,
tá indo tudo certo. Se você errou, você tem que mostrar segurança, né? Então eu demonstrava segurança para ele, deixava o celular na mão dele, ele tem a senha do meu Facebook, né? Como o Renato sempre fala, se você não deve, então você tem que deixar tudo à mostra. Não ter mais privacidade. Exatamente. Porque a gente tinha muitas coisas de ser tudo separado. Então a gente não tem dinheiro separado, não tem conta separada, nada. É tudo junto. E hoje eu posso falar que meu casamento é bem melhor. Depois da palestra, de tudo, é bem melhor hoje. Realmente a gente é feliz. O melhor casamento de todos os nossos amigos é o melhor casamento. A gente não vive mais a sombra do passado, na verdade, né? Não tem mais passado, jogou mesmo no mar do esquecimento. Não existe isso. A gente é um novo casal, uma nova Vanessa e um novo Cid. Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Então, foi vindo a estas palestras que a Beatriz e o Fábio conseguiram salvar o casamento deles. Depois de uma briga séria, onde houve agressão entre os dois, eles chegaram às palestras há apenas 6 meses e hoje estão aí, não só reconstruídos no casamento, mas reconstruídos como pessoas. Você estava dizendo, Beatriz, que o foco de vocês, assim que chegaram, foi entender que vocês precisavam trabalhar em vocês individualmente. Que o problema de relacionamento, na verdade, era fruto do problema individual de cada um de vocês. Exatamente. O que aconteceu com você? O que você fez para mudar, para reconstruir? O que te ajudou mais? Eu entendi que eu precisava tirar a bagagem que eu estava carregando, né? Eu tinha ainda a bagagem do passado. Então, eu cheguei na palestra e eu falei, eu não aceito mais ser isso. Eu não aceito mais ser insegura, eu não aceito mais esse ciúmes exagerado, eu não aceito mais querer inferiorizar o meu esposo. Eu não aceito. E eu comecei a trabalhar isso. Então, quando era muito difícil, porque sempre quando vem qualquer coisinha que tira você daquilo que você está buscando, aí já vem à tona, né? E eu comecei a segurar. Eu falei, não, eu não aceito. Eu não vou me rebaixar novamente. Né? E foi quando aí nós começávamos, tinha uma briga, eu não ia mais atrás dele, querer discutir, falar, você vai me ouvir. Não, eu deixava ele tirar o tempo dele, depois ele voltava, estava mais de cabeça quente e nós sentávamos e resolvíamos o problema, né? E foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Depois que eu e ele mudamos, o nosso casamento mudou também sozinho. Quer dizer, na palestra você conseguiu o como, né? Você sabia que tinha que mudar. Eu tenho certeza que você nem se gostava, na verdade, a maneira que você era. Mas você não sabia como ser diferente. E na palestra você aprendeu a ser diferente. E hoje você está bem, vocês conseguem sentar, conversar, resolver os problemas. Acabou a insegurança, aquela Beatriz que entrava no lugar, via uma mulher mais bonita, já ficava preocupada. Acabou isso. Acabou, não tem mais hoje. Hoje, eu costumava falar para ele, na época que eu falava para ele, né? Eu falava assim, vamos ter um Facebook conjunto, para mim ver já tudo que você tá vendo. E pegava o celular dele, olhava todas as conversas, ligação, tudo. Hoje eu deixo ele super tranquilo. E eu não tenho mais aquela preocupação de chegar num lugar e falar assim, a primeira mulher que ele vê, a primeira mulher mais interessante que ele achar, ele vai me trocar. Eu entendi que se isso acontecer a partir da parte dele, quem vai estar perdendo vai ser ele. Porque eu tô sendo a mulher que ele sempre buscou, né? Então eu tô suprindo todas as necessidades dele. Então quem tá perdendo vai ser ele, né? Mudança, né? E você mudou também, Fábio? Eu mudei. Eu comecei a tratar ela como você mesmo disse na palestra. Tratar a esposa, os dois, como se fosse uma empresa. Tem que ser parceiro. Não querer ser mais que ele, nem ele. Então, é uma parceria. Você que está em casa está vendo aí mais uma história de um casamento restaurado através dos conselhos recebidos nas palestras para casais e solteiros da Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, Cristiano e eu estaremos fazendo essa palestra para ajudar você. E se você quer também, mesmo você que está se sentindo que está lutando sozinho no relacionamento, mesmo se você dizer, eu estou disposta a ir, eu estou disposto a ir, mas o meu cônjuge não está, não importa. Nesta quinta-feira, nós vamos mostrar para você que está lutando sozinho no relacionamento como virar esse jogo e como fazer a outra pessoa passar a lutar por você. 10 da manhã,
e às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão. Mais detalhes, ligue agora para o 011 3573 3535 ou então acesse o site terapiadoamor.tv. Nós esperamos por você nesta quinta-feira. Bom, muito obrigado, Beatriz e Fábio. Continuem assim, não deixe mais as palestras, hein? Não. Estamos todas as quinta-feiras, estamos quinta, aqui. Firme e forte. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Nós vamos agora ver a história de um casal que realizou o sonho de se casar através da terapia do amor. Muitos solteiros de todas as idades têm se preparado primeiro para escolher, para não errar na escolha, e depois para saber como conduzir o namoro de uma forma eficaz que chegue a um casamento de sucesso, um casamento feliz. Veja agora a história deste casal. Tá bom o cabelo? Vou tentar. E... Você acha que ele... Oi? Para... Você se sente feliz? Falar da Vanessa é complicado. Brincadeira. Para falar da Vanessa é um prazer para mim, porque ela é uma pessoa muito especial. Ela é uma mulher dedicada, ela cuida de mim, ela cuida nos mínimos detalhes. O Léo tem muitas qualidades. Ele é um homem muito trabalhador, carinhoso, ele cuida muito de mim, ele é muito prestativo com as coisas de casa também, ele me ajuda em tudo, né? Ele me trata muito bem, ele é um verdadeiro, assim, gentleman. O meu casamento hoje para mim é um casamento perfeito, né? Nós nos damos muito bem, nós estamos sempre juntos, nós somos companheiros um do outro, existe muito amor, mas nem sempre foi assim. Bom, minha vida amorosa foi uma vida assim eu sofri muito, né? Eu me relacionei com uma pessoa durante 2 anos. Na verdade, eu vivi uma paixão doentia. Eu me apaixonei muito por um rapaz, eu dediquei a minha vida para ele, eu entreguei minha vida, meus sonhos, eu vivi em função dessa pessoa. Depois de um tempo, eu descobri que esse rapaz, ele já era comprometido com outra, já era noivo de outra, e mesmo assim, eu me relacionava com ele também. Eu tinha certeza que era um relacionamento que eu não ia ter futuro para mim. Eu via que era errado, eu sabia que era errado, mas eu não conseguia sair, porque me dominava. Eu largava dele num dia, no outro dia eu voltava. Eu terminava o relacionamento, voltava de novo. Então eu deixei de fazer as coisas da minha vida, de me dedicar aos estudos, eu deixei de obedecer meus pais também, tudo para viver esse namoro, esse relacionamento sem futuro. Aí chegou um ponto que eu estava sofrendo já muito, a ponto que eu estava destruindo o meu futuro, já estava fazendo quase, já 2 anos com essa pessoa, então eu já estava vendo que eu estava com o meu futuro já ia se prejudicar com aquela situação. E minha mãe já começou a frequentar as palestras. Foi quando eu tomei conhecimento das palestras, da terapia do amor também, né? E eu vi uma saída. E aí dentro de mim, eu tinha certeza que eu só ia conseguir me libertar, sair daquela paixão que me escravizava, que me fazia sofrer, se eu fosse nas palestras, buscar pela minha vida sentimental. Antes de encontrar a terapia, eu nunca tinha sido feliz na minha vida sentimental. Eu cheguei a me relacionar com várias mulheres, com várias moças, mas os meus relacionamentos, meus namoros nunca foram duradouros. Na realidade, o que eu aprendi antes é que eu tinha que ter uma pessoa para me fazer feliz, né? E eu nunca encontrava essa pessoa para realmente me trazer essa felicidade. E eu também muito cedo comecei a participar de muitas baladas, noitadas, envolvido ali com muitas bebidas. Nessas baladas eu me relacionava com várias mulheres, até que a um ponto que eu comecei, para satisfazer o meu ego, eu comecei a ter que ficar com mais de uma ou até 2 pessoas na mesma noite. E é isso que me motivava,
né? Eu ia para uma balada querendo ficar com 2, com 3 moças, cheguei a ficar até com 6 moças na mesma noite, mas com o tempo eu descobri que isso, na realidade, era tudo um vazio que havia dentro de mim, que eu tentava preencher dessa forma, mas cada vez que eu buscava mais isso, mais eu ficava vazio, mais eu era infeliz. Eu imaginava que o casamento era para pessoas com uma idade mais avançada, depois que eu tivesse meus 30 anos, porque eu não tinha noção real do que era o verdadeiro casamento, né? E além do problema sentimental, eu tive problema em várias áreas da minha vida, né? E aí, a começar a vir para as palestras, eu descobri que a verdadeira felicidade não está em alguém nos fazer feliz, mas em nós estarmos preparados para fazer a outra pessoa feliz. Comecei a cuidar de mim primeiro, né, do meu coração, né, como mulher, tirar aquelas mágoas, tirar os ressentimentos. Então, o que eu aprendi primeiro foi olhar para a minha vida. Foi quando eu ganhei uma força que eu não tinha, para ir lá, conversar com ele e acabar com aquela situação. E depois que eu passei, né, a cuidar de mim, a me preparar, né, nas palestras, na terapia do amor, né, depois foram 4 anos, né, de preparo, né, que eu fui me valorizando, que eu fui aprendendo como, né, cuidar, estar no relacionamento, fazer a outra pessoa feliz, né, tudo isso eu fui aprendendo. E até eu conhecer o meu esposo, né? E ao vir nas palestras, houve essa mudança interior, houve essa mudança de pensamento, houve essa mudança principalmente de querer utilizar as mulheres apenas como objeto, né? Que a gente acaba aprendendo isso muito cedo, né? A gente acha que a mulher ela é descartável, a gente apenas usa e depois joga fora. Eu comecei a aprender realmente, colocar em prática no dia a dia. E aí, depois de 4 anos aproximadamente, eu encontrei a Vanessa. E aí o que me chamou a atenção, principalmente nela, que ela era uma pessoa muito discreta. Eu comecei a observar o Léo nessas palestras. E o que me chamou a atenção nele é que ele é muito sério, ele é muito centrado, esse jeito dele que me encantou. E aí nós tínhamos, depois de um tempo, nós tínhamos alguns amigos em comum, né? Até alguns familiares, o meu irmão, a irmã dela, a gente se conhecia, a gente começou a ter um certo relacionamento e aí depois de um certo tempo eu decidi procurá-la e me declarar para ela. É ele que veio me procurar, né? E começou a falar que também estava sentindo algo por mim. Aí o que aconteceu? Eu explodi de alegria. E daí, eu tendo já essa certeza, eu procurei já conversar com a família dela, né? Então eu fui conhecer o pai dela, a mãe dela, depois levei ela na minha residência também para conhecer os meus pais. E aí a gente começou realmente um namoro sério. Foi 1 ano e meio de namoro e mais 1 ano de noivado. E depois do noivado a gente já marcou a data do casamento. Com ela eu encontrei a verdadeira felicidade. No dia do casamento, nossa, a hora que eu cheguei de noiva, ele tava com um sorriso aqui. Na hora da cerimônia, né, até a gente colocou até a aliança no dedo errado, na mão direita, né? E depois, né, a gente trocou, isso foi também, assim, algo que a gente brinca, né? Até hoje, de nervoso, né, que a gente tava no dia. Nosso casamento, ele é um casamento feliz. Hoje a gente faz tudo junto, né, amor? A gente tá sempre junto. A gente tem um vive para o outro mesmo. A gente tem essa união. E o meu prazer é realmente estar junto dela, né? Então, quando a gente tem os nossos momentos a dois, quer seja em casa e às vezes coisas simples do dia a dia, assistir um filme ou apenas um jantar que ela prepara com carinho, um jantar às vezes os mais simples são os momentos mais agradáveis. Hoje eu tenho uma família completa, né? Hoje a minha esposa ela me completa em tudo.
né? É um prazer realmente estar ao lado dela. Hoje, graças a Deus, a gente tem sido bem sucedido em tudo que a gente faz. Hoje está aqui o meu investimento, né, na terapia do amor. Um casamento feliz, né, uma vida transformada, né? Hoje nós fazemos um ao outro feliz, né, e tudo através das palestras da terapia do amor, né, amor? É isso aí, com certeza absoluta, para nós é um prazer, né, de ter feito esse investimento e continuar fazendo, e com certeza absoluta nunca deixaremos de fazer. E quem nos assiste, que busca também essa verdadeira felicidade, é só vir e participar também da terapia do amor. Então, a Vanessa e o Leonardo, depois de muitos desacertos, tantas decepções, tantas bolas na trave, né, separadamente na vida amorosa, finalmente se trataram na terapia do amor, se conheceram na terapia do amor e realizaram o sonho de se casar ali também. E não só isso, eles também aprenderam a estar em um relacionamento, né, saudável. Então você vê que a Vanessa hoje sabe ser uma esposa, ele sabe ser um marido. É outra coisa que muitas pessoas, às vezes, elas até conseguem casar, Renato, mas elas não conseguem manter o casamento. Ser uma esposa, um marido, manter um casamento. Já casam com a data de validade em mente, né? Então, o que muitas pessoas não sabem é que o nosso trabalho, ele tem dois lados. Ele tem o lado dos casais, onde nós ajudamos casais, como a Beatriz e o Fábio, que falaram aqui há pouco. Casais em crise, que querem resolver seus problemas, que querem solidificar, blindar seu casamento, nunca ser atingidos pelo divórcio. E nós temos o trabalho com os solteiros, aqueles que ainda não namoram ou que já estiveram em vários relacionamentos e fracassaram, os que estão namorando e não querem errar. Não querem chegar lá no casamento e ser um desastre. Não querem ficar nessa vida de solteiro, de vai e vem, partindo o coração e partindo corações de outras pessoas também. Veja, por exemplo, o trabalho da Hora dos Solteiros que nós realizamos recentemente aqui na esplanada do Templo de Salomão, que tem facilitado o conhecimento de muitos solteiros uns com os outros e também a preparação com dicas para ajudá-los nesta jornada. Preste atenção. Você está em busca de um par ideal? Aquela pessoa com quem você poderá dividir seus sonhos, suas conquistas e frustrações? Se sim, é preciso estar preparado para encontrá-lo. Para isso, você pode contar com os conselhos de Cristiane e Renato Cardoso na Hora dos Solteiros, que acontece na esplanada do Templo de Salomão. Todo relacionamento começa com uma conversa. Você tem que saber conversar, saber ouvir, fazer perguntas e não ter medo de conversar. Qual o problema olhar para os lados? Você não está casando com ninguém, não está levando ninguém para casa, né? O primeiro evento deste ano reuniu muitos solteiros de várias idades em busca de boas dicas de como ser feliz no amor. Estamos aqui na esplanada do Templo de Salomão e é neste espaço que a Hora dos Solteiros vai acontecer. Muitas pessoas se reúnem em nome de um propósito: ouvir as dicas valiosas para se ter um relacionamento saudável e duradouro. Que tem valores, né? Lá fora não tem mais. Hoje nós percebemos que não existe mais família, né? A gente percebe que as pessoas hoje tá bem, amanhã não tá, é tudo descartável, o relacionamento é descartável. Eu não quero isso para minha vida, por isso eu tô aqui. E essas orientações são valiosas, né? Preciosíssimas. Sem elas você se perde. Começa as brigas, você não sabe por que briga, você muda até o tom de falar, você se torna outra pessoa que você nunca foi. O Cardoso fala assim: você não tem que ir atrás, você tem que se curar primeiro, você tem que buscar você se reconstruir para você. Eu me divorciei, né, e foi muito difícil para mim, então eu acho que desses 2 anos eu não encontrei ainda uma pessoa que tivesse os valores que eu procuro. E eu já conhecia, já tinha ouvido falar da terapia do amor, só que eu nunca tinha vindo.
Aí uma amiga minha me falou, vamos, vai ter a noite do solteiro, quem sabe, brincou comigo, né? Quem sabe, né, você encontra alguém legal e tal. Será que o amor da sua vida está aqui hoje? Eu espero que sim. Milhares de pessoas acompanharam atentamente o que Renato e Cris tinham a dizer. A hora do solteiro é para todas as idades. Eu estou aqui com o Novaes. Qual a sua idade, Novaes? 51. 51. O que você veio procurar aqui na hora dos solteiros? O que você acha dessa iniciativa? Eu vivia com uma pessoa da qual eu não amava e fazia sofrer e sofria também. Nós tivemos uma filha, ela também acompanhou isso, sofreu muito. Montamos uma empresa, devido ao problema sentimental faliu, porque eu não trabalhava na empresa, eu deixei ela tomar conta e tocava a minha vida. Só que eu atraía com outras mulheres e eu não podia ver uma que estava correndo atrás. Só que ao mesmo tempo ela sofria por isso. E aí eu entrei numa depressão que não quis saber de mais nada. Falei, vou para terapia e vou me curar. Graças a Deus estou curado. No meu dia a dia eu já percebo isso. Até pessoas que me veem já falam assim, como você fez, o que você faz? Depois de muito tempo sofrendo, eu aprendi. Hoje estou pronto para um novo relacionamento. Qual a diferença da Regina antes anulada, né? Mas que estava num casamento e pensava ser feliz, e a Regina de hoje, divorciada, sozinha, solteira, mas não anulada mais? Hoje eu brinco, né, com as minhas amigas, porque eu tenho 50 anos e hoje em dia você fala, 50 anos solteira, vai ficar encalhada, né? Vai ficar encalhada porque homem quer mulher mais nova, e eu não penso assim, eu tenho uma segurança dentro de mim, porque quando eu olho pro altar e vejo vocês dois, eu falo assim, gente, vai ser desse jeitinho, sabe? O que o senhor está propondo a oferecer para sua futura? Se o senhor conhecesse ela hoje aqui, o que ela pode esperar do senhor? Certamente muitas coisas que eu não tive a oportunidade de propiciar no meu relacionamento inicial, né? Que é a maturidade de um homem, uma direção para um casamento onde saiba lidar com as situações que venham a ocorrer, tanto financeiras quanto do próprio relacionamento, o respeito, o amor, o companheirismo. Cláudia, você estava à procura, né? Eu tenho que achar na balada, em algum lugar, mas em algum lugar vou ter que achar. Na terapia, então eu vou lá. Tem homem lá? Vou lá e vou achar. E aí, o que aconteceu? Você chegou aqui e não era bem isso, né? A proposta da terapia não era bem essa. Qual era? A proposta da terapia era eu me cuidar do meu interior, porque eu não estava bem. Como eu poderia estar com alguém se eu sozinha não estava bem? Como eu ia poder fazer alguém feliz se eu não era feliz? Eu cansei de ser usada, eu cansei da vida que eu estou levando. Eu comecei a colocar em prática tudo que era falado aqui na terapia. E graças a Deus hoje eu não preciso estar com alguém para ser feliz. E você, também precisa de bons conselhos para a sua vida amorosa? Então fique atento, porque a próxima Hora dos Solteiros acontecerá em breve na Terapia do Amor. Cada quinta-feira que eu saio daqui, eu saio com a certeza do quê? Tá chegando. A pessoa que Deus está construindo para mim, ela tá chegando. Indispensável, é inegável a importância da terapia do amor na minha vida pessoal, que vai me dar condições para adquirir uma vida amorosa, uma vida conjugal. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Você também que é solteiro de qualquer idade, está convidado para estar com a gente na palestra da Terapia do Amor, onde muitos solteiros estão aprendendo a ser um solteiro inteligente para não errar lá atrás e depois ficar amargando um mau relacionamento ou um mau casamento lá na frente, tá bom? 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite, Cristiane e eu estaremos no Templo de Salomão nesta quinta-feira e a palestra é aberta para todos, casais e solteiros também. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Eu tô num novo casamento, né? Faz 2 meses, já fui casado com esse rapaz há 3 anos atrás e eu decidi voltar com ele. Só que eu larguei muito dele antes porque ele é muito grosso, ele não é amoroso, ele não sabe dar carinho, sabe? Muito chato ele.
Só que agora continua a mesma coisa. Nesse intervalo que a gente separamos a outra vez, ele ficou com meu outro filho, que a gente tem um filho de 4 anos. E ele pegou, fez sacanagem comigo, mentiu perante o juiz, falou que eu tinha abandonado, fui embora e ele pegou a guarda provisória do nosso filho. Aí depois de 2 anos a gente resolveu voltar e mesmo assim ele deixa o nosso filho com a mãe dele. Só vem para minha casa quando ele tá aqui. Tô cansada dessa situação, já falei, já briguei para ele pegar o menino, para deixar o menino comigo, para cancelar aquele papel. Só que ele não faz nada disso, ele fica quieto, ele dá um que não tá ouvindo, dá um de surdinho pro meu lado. Eu tô com ele porque ele cuida muito bem do nenê que eu tenho agora, de outro relacionamento que o pai não cuida. Só que tá me machucando isso, porque ele não quer pegar definitivamente a guarda do outro menino e passar para mim. Então, e outra, ele não muda, ele continua grosso, ele continua chato, insuportável. Mas eu gosto dele, eu quero viver com ele, me ajudem. Que complicação, hein? Minha cabeça está fundindo aqui, está saindo fumaça dessa situação, dessa enrolação que você fez na sua vida amorosa. Priscila, olha, eu vou chutar uma coisa aqui. Será que você é uma boa mãe? Porque você falou que ele tirou o filho de você, né? Ele prefere que o filho esteja com a mãe dele. E você fala que ele é um ótimo pai e ele ajuda muito a cuidar do outro bebezinho que você tem de um outro relacionamento. Quer dizer, ele parece ser aquela pessoa bem protetora dos filhos, das crianças. E você parece que só quer a guarda dos filhos. Você quer a guarda, mas você é uma boa mãe para essas crianças. Você faz o que você tem que fazer por elas. Eu estou chutando por quê? Porque, às vezes, ele está querendo proteger o filho dele do seu desleixo. Porque, veja bem, Renato, uma mulher que fica indo e voltando, que fica aceitando, que vai e casa de novo com a mesma pessoa que maltratou, que ela diz maltratar, que fez ela toda enrolada, tem um bebezinho, quer dizer, ou seja, ela estava com outro, teve um bebê com outro há pouco tempo, né? Quer dizer, olha a enrolação que ela está. Como que ela vai ser uma boa mãe? Eu não estou aqui dando razão para ele tirar a guarda de você, Priscila. Mas eu fico questionando, será que você tem sido uma boa mãe? Será que você dá razão para ele ver assim, não, poxa, ela vai cuidar bem do nosso filho, ela vai fazer o que ela tem que fazer. Será que você tem feito a sua parte? Eu me pergunto, sinceramente. Claramente, o que está acontecendo aqui, no mínimo, é que você não está sabendo nem ser mãe e nem ser esposa. Não estamos dizendo que ele não tem os erros dele, tá? Mas não foi ele que entrou em contato com o programa. Nós temos que falar com você. Então, o seu problema agora é você não estar sabendo conduzir o seu relacionamento. Você diz que você reclama que ele é chato, que ele não dá carinho, etc, etc. Mas ao mesmo tempo ela quer ficar com ele. Exato. E você mostra essa confusão, dizer, mas eu gosto dele. Quer dizer, você é uma pessoa confusa. Lá atrás, você falou tão mal dele lá atrás, há 2 anos. O que ele fez com você, mentiu para o juiz, tirou a criança de você. E agora você está com ele, você voltou com ele. Quer dizer, nem você parece saber o que quer. E quando a gente não sabe o que quer, fica difícil a gente cobrar dos outros alguma coisa. Quando a gente não é firme e definido dos nossos pensamentos e objetivos, como que a gente vai exigir que os outros sejam com a gente? Então você está exigindo do seu marido uma coisa que você não está oferecendo. Então o primeiro passo agora, aluna Priscila, o primeiro passo agora é você tratar de você. Você tem que tratar de você, parar de ficar cobrando, fazendo um grande problema do comportamento do seu marido e exigindo que ele faça isso, que ele faça aquilo, e que o filho, que não sei mais o quê. Pare de fazer isso e foque em você. Eu não sei se você assistiu no início a entrevista da Beatriz com o Fábio. Ela chegou na palestra pensando assim, nós vamos lá resolver o nosso problema de casamento. Quando ela chegou na palestra, ela entendeu, peraí, quem precisa de ajuda sou eu. Eu preciso me reconstruir. Eu preciso prestar atenção em mim. E foi quando ela fez isso que o casamento dela foi resolvido. Então, este é o segredo. E nós queremos dar esta mesma dica a você. Aí em Bauru, nós temos a terapia do amor. E você pode participar aí. Você que nos assiste em Bauru também,
você pode participar da palestra aí em Bauru, como em todo o Brasil. E nós estamos fazendo agora o trabalho da reconstrução do eu. Preste atenção. O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. A reconstrução do eu está acontecendo todas as quintas-feiras. Se você também reconhece que precisa reconstruir o seu eu, se tornar uma pessoa melhor, porque nem você tem se gostado, então comece já nesta quinta-feira. Lembrando, a palestra é gratuita. Vamos agora a mais uma pergunta, agora da amiga lá de BH. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Até que ponto é possível um relacionamento que há muitos desentendimentos dar certo? Não é BH, Bahia, né? Vamos lá. O relacionamento só pode dar certo quando vocês aprenderem a resolver esses desentendimentos. Se vocês ficam só desentendendo um com o outro, realmente não dá para se relacionar. Ela pergunta até que ponto pode dar certo. Pode dar certo sim, porque o que é desentendimento? Desentendimento todo mundo tem, todo ser humano tem. Pais se desentendem com os filhos se desentendem uns com os outros, o patrão se desentende com o funcionário com o colega, todo mundo se desentende. Não é por isso que a gente deixa de existir, deixa de conviver. Há uma maneira de você lidar com esse desentendimento. A questão é que você tem que aprender a habilidade de ouvir a outra pessoa, entender o ponto de vista da outra pessoa, comunicar o seu ponto de vista. Isso é uma habilidade, porque as pessoas muitas vezes não sabem ouvir e também não sabem falar, não sabem comunicar, não sabem se expressar. Então, aí começam as frustrações, as brigas sem fim. Então, você precisa aprender a ouvir, precisa aprender a se comunicar, falar com respeito, explicar o seu ponto de vista. Você precisa aprender a negociar. Relacionamento, alunos, prestem atenção, escreve aí que vai cair na prova, tá? Escreve aí. Relacionamento é negociação. Se você não souber negociar, você nunca vai ter um bom relacionamento com ninguém, muito menos no relacionamento amoroso. Então, você tem que aprender as habilidades de se relacionar bem, de resolver desentendimentos. Sempre haverá desentendimentos em qualquer relacionamento. Mas você precisa aprender a desenvolver as habilidades de resolver esses problemas. Muito bem. Como você aprende? Você vem às palestras. Tem aí ferramentas. Você pode começar já lendo o livro Casamento Blindado, o livro Namoro Blindado. Você pode começar essas cartilhas básicas que têm ajudado muita gente. Mas realmente, a faculdade para resolver, para se tornar expert na vida amorosa, é você vir para as palestras. É assim que os casais e os solteiros têm aprendido e resolvido os seus problemas. Acesse o site terapiadoamor.tv para ver o endereço aí mais perto de você na Bahia, tá bom, amiga? Nesta quinta-feira, o dia todo, nós temos palestras aí em Salvador, em Feira de Santana, Itabuna, vários lugares aí na Bahia e também em todos os estados brasileiros, tá bom? Mais detalhes também, liga agora, 011-3573-3535. E aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, às 10 da manhã e às 8 da noite, estarei com a Cristiane. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado, alunos. Voltamos amanhã com mais dicas e respostas às perguntas que vocês nos enviam. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.